Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Li o profeta Jeremias, capítulo 23, dos versos 23 ao 24. Queridos, estarei compartilhando com vocês experiências extraordinárias do agir de Deus, que de fato nos surpreende muito e enche nossos corações de prazer e alegria. Com certeza somos bastante gratos a Deus por isso, por sermos participantes das suas muitas bênçãos. O pastor de minha filha, Joel Austin, em uma das suas mensagens para a igreja na Flórida, falou sobre o preço da obediência e fidelidade a Deus. Disse: se agirmos assim, Deus sempre nos surpreenderá. E que é uma surpresa, amigos. É algo de bom que acontece quando não esperamos. E nessa mensagem ele contou uma experiência que vale a pena compartilhar convosco. Disse que um dia uma senhora cristã, uma irmã muito dedicada e abençoada do Senhor, estava na praia com seu marido e sentiu seu anel de diamante muito caro escorregar de seus dedos e ver desaparecendo na areia com as ondas do mar. No outro dia, ela estava sentada na praia, nem pensava mais no anel, porque sabia que era como procurar uma pequenina agulha enterrada na praia. E ficou ali desfrutando do mar, da praia, sentada na areia, e de repente ela sentiu uma coisa furando seus pés. Pegando no objeto, pensando que seria uma concha, mas para sua grande surpresa, era o seu anel de brilhante. O que parece impossível aos homens não é problema nenhum para Deus. Deus queria dar-lhe de volta o que perdeu. Algo tão impossível naquela vastidão do mar que somente Deus mesmo podia fazer. Gostei da frase desse pastor. Ele falou o seguinte: Deus tem 1000 caminhos para fazer teus sonhos acontecerem. Ele é capaz de mudar a direção do vento de sua vida. Deus tem todo tipo de jeito de suprir suas necessidades. Outra experiência que ele compartilhou foi a de uma jovem mãe solteira que um dia teve que fazer uma cirurgia de emergência e o seu seguro não cobria. E com muita dificuldade ela parcelou em diversos meses os $60.000 cobrados pelo hospital. Mês a mês ela pagava com extrema dificuldade sua dívida, mas nunca deixou de agradecer a Deus pela cirurgia bem feita e acreditar que Deus iria dar uma solução para o seu problema financeiro. E deu. No final daquele mesmo ano, na época do Natal, ela recebeu uma carta do hospital dizendo que todo ano eles escolhem uma família para ajudar e que ela foi a escolhida
e que as suas dívidas ainda a serem vencidas foram totalmente canceladas. E algo mais aconteceu com aquela moça de Deus. Uma semana depois, ela recebeu todos os cheques que havia entregado para o hospital e mais. Sabe o que aconteceu? Ela foi reembolsada 100%. Tudo voltou a ela, ela foi abençoada pelo Senhor. A cirurgia ficou totalmente de graça e ela acabou fazendo uma tremenda economia. Gostei também da frase do pastor Joel Austin, que disse o seguinte, que todas as manhãs ele tem o prazer de dizer: Pai, te agradeço pela tua bondade na minha vida. Obrigado porque eu verei teu favor de uma forma maravilhosa. Aleluia! Este pastor abençoado conta que ele conheceu um homem que estava com um tumor maligno e que estava indo fazer a cirurgia para remover. Mas o médico que ia fazer a cirurgia teve uma emergência e não pôde comparecer. E marcaram outra data para a cirurgia para 2 semanas mais tarde. O pastor aproveitou este lapso de tempo e fez uma campanha de oração com este irmão, pedindo para que ele mantivesse firme a sua fé e acreditasse no milagre. Passados dias determinados, nosso irmão teve que fazer outros exames para a cirurgia e poucas horas antes da operação, o médico veio e falou: eu estava examinando os seus raios-x, já olhei em todos os aspectos que conheço, é a coisa mais estranha que eu já vi. Pelos novos raios-x, você não consegue ver nenhum tumor. Aconteceu, de fato, um milagre. O seu sangue está normal, você está muito bem de saúde, não precisa de cirurgia e está livre para ir para a sua casa. Aquele homem ficou tão feliz e ele disse: pastor, eu sei porque Deus atrasou essa cirurgia, por um grande motivo. Aquele atraso estava dentro dos propósitos de Deus, pois ele estava arrumando uma surpresa para mim. Queridos, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2:9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é surpresa. Ainda não vimos e nem recebemos. Note que Deus tem coisas preparadas para nós, tem bênçãos, favor, oportunidades sobrenaturais. É tão bom, é extraordinário, glorioso, que nem podemos imaginar o que Deus preparou para nós. Entretanto, podemos usufruir das promessas de Deus nesta vida também. Um exemplo bíblico é o de Jacó. Jacó viveu uma surpresa atrás da outra, desde o seu sonho com a escada que ia da terra ao céu, quando ele viu anjos descerem e subirem até ir a um país desconhecido e ter exclamado: Betel, de fato o Senhor Deus está neste lugar e eu não sabia. Gênesis 28:16. Que surpresa foi o encontro de Jacó com Raquel junto ao poço onde os pastores davam de beber às suas ovelhas.
Jacó ficou surpreendido pela beleza de Raquel. Naquela terra estava uma moça assim reservada por Deus para ser a sua esposa. Uma bendita surpresa para aquele homem. Outra grande surpresa na vida de Jacó foi quando lutou com o anjo de Deus no val de Jaboque e não o deixou enquanto ele não o abençoou. E ali o nome de Jacó foi mudado para Israel. Uma de suas últimas surpresas aconteceu quando ele abraçou e beijou os netos nascidos de José no Egito. Que surpresa! Primeiro encontrar o filho que achava que estava morto, e agora aquele filho era o governador do Egito. Que surpresa tremenda! Jacó não tinha mais esperança de ver seu querido filho, quanto menos os filhos dele. E Jacó exclamou: eu pensei que nunca mais ia ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Gênesis 48, versículo 11. Querido, você que serve a Cristo Jesus, sem dúvida coisas boas aconteceram em sua vida terrena, surpresas agradáveis. Imagina as surpresas celestiais, as que teremos ao chegarmos nos céus. Ninguém pode listar, enumerar, descrever, porque ninguém nunca viu. Mesmo lendo Apocalipse 21 e 22, onde conhecemos em parte o céu, mesmo assim, há segredo, surpresa nas mãos de Deus para todos os seus filhos amados. Não posso perder essa oportunidade de ir para o céu. Por isso vale a pena resistir firme até o fim. Deus separou grande surpresa para os seus filhos. Não há imaginação tão fértil assim que possa relatar aquilo que Deus tem reservado a todos os seus filhos e filhas. O apóstolo Paulo diz: para aqueles que o amam, ou seja, quem ama a Deus. As mais gloriosas surpresas ainda não aconteceram, pois estão reservados para a eternidade. Uma delas é lembrada por Jesus Cristo no Monte da Bem-aventurança, quando ele disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21. Imaginem aqueles que até expulsaram demônios, curaram enfermos, pregaram o evangelho, abriram igreja, serviu a Jesus, mas não amaram ao Senhor de fato, não serviram ao Senhor com inteireza de coração e não foram fiéis até o fim. O mais importante é sua vida depois que deixar esta terra e partir para o lar celestial. Portanto, embora nem olhos, ouvidos ou mentes humanas possam ver, ouvir ou imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nós que somos templos do Espírito Santo, podemos até sentir, ver pela fé. Quanto mais forte é a nossa comunhão com o Espírito Santo, mais visíveis, audíveis e imagináveis serão estas palavras do apóstolo Paulo em nossos corações. Vale a pena lutar, padecer se for preciso, sofrer, mas permanecer firme na fé, inabaláveis na presença de Deus.
Salomão ensina que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Eclesiastes 7:8. Todos nós estamos escrevendo nossas histórias de vida. Como toda boa biografia, a nossa também tem um enredo, começo, meio e fim. Nesse enredo de vida existem muitas pessoas que começaram bem, mas infelizmente vão terminar mal. Existem outros que começaram muito mal, mas vão terminar bem. Outros que começaram mal e vão terminar pior ainda, e outros que começaram bem e vão terminar melhor. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram muito mal. Um exemplo é o de Saul, o primeiro rei de Israel. Não existia homem mais humilde e livre de soberba e vaidade como ele em Israel, quando começou a reinar. Saul tinha um zelo tremendo pelo nome do Senhor, mas o seu fim foi terrível. Ele se tornou soberbo, vaidoso e amante de si mesmo. Salomão, com toda a sua sabedoria, não foi capaz de terminar bem. Ele nasceu de uma promessa que Deus fez ao seu filho Davi. Deus deu a Salomão mais riquezas do que qualquer homem teve um dia. Ele foi dotado de uma sabedoria esplêndida, porém, no final de sua trajetória, ele apostatou da fé e terminou seus dias adorando aos ídolos e deuses estranhos e chegando ao cúmulo de edificar templos para esses deuses pagãos. Ou seja, ele foi um velho tolo, poderia nos legar um grande exemplo de vida. Sua sabedoria foi transformada em loucura e o seu fim cheio de tristeza. E muitos outros, como Acabe, Anás, Caifás, Judas Iscariotes, Ananias, Safira e muitos outros listados no Novo Testamento. Mas na Bíblia também temos pessoas que começaram mal, mas sofreram uma grande virada na vida e terminaram bem. Moisés, ele começou mal. Era um homem com um nível de ódio, ira e rancor terrível. Ele começou a sua história cometendo um assassinato de um egípcio, mas terminou muito bem. No deserto da vida, Deus ensinou a Moisés a paciência, a humildade, a mansidão, ao ponto do próprio Deus, no final da história de Moisés, dizer: não há na terra homem mais manso do que Moisés. Paulo começou a sua história apedrejando Estevão, perseguindo a igreja e prendendo os irmãos para depois serem mortos nas arenas, mas termina a sua vida de uma maneira tremenda. As suas últimas palavras foram: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Segundo Timóteo 4:7. O ladrão da cruz, que começou como ladrão, de coração frio, mas no último minuto da prorrogação, no último segundo da sua morte, ele entrega a sua vida a Jesus e recebe a promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem muita gente que pensa que vai para o céu
e não vai. Muitos pensam que não vão, mas vai. Mas existe um que temos certeza que já está lá. É aquele ladrão da cruz. São promessas de quem não mente do Senhor Jesus Cristo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Fica para nós esta certeza. Todas as vezes que lermos os ensinos da palavra de Deus, fique firme e constante, como disse o apóstolo Paulo, e Deus surpreenderá muito a sua vida, querido. E saiba que Deus preparou a eternidade como algo indescritivelmente maravilhoso para os eleitos. Portanto, firme, constante é o dever, a sua obrigação como servo do Senhor Jesus Cristo. Encerrando esse encontro de fé, desejo compartilhar com os nossos amigos e irmãos duas grandes surpresas, milagres que Deus realizou na minha família, na vida de minha filha Keren, que poderá essas experiências reavivar a sua confiança em Deus. Mas desde já é bom dizer que pelo fato dela morar nos Estados Unidos por mais de 2 décadas, está tendo um pouco de dificuldade com a nossa língua. A mesma hoje já é cidadã americana, é gerente de uma grande empresa ali, e está muito feliz. E a sua filha, Brooke, né, a minha neta, a primeira neta, está seguindo carreira na Marinha, é aluna nota 10, sempre compartilha aqui com o avô as suas notas. Também tem o Caleb, que é o filho da Keren, é estudante. Ouçamos agora a Keren. Olá pessoal, tudo bem com todo mundo? Aqui é a Keren, filha do pastor Edival. Um dos testemunhos que meu pai pediu para eu contar, e minha mãe, é que quando eu tinha 24 anos, o Senhor me curou de câncer. E assim o que foi? Quando eu tinha 17 anos, nós morávamos em Goiânia e nós ouvimos falar do Benny Hinn. A minha mãe queria ir lá vê-lo. Deus o usa muito com o poder da cura. Quando eu tinha 17 anos, então, como falei, nós fomos no ginásio em Goiânia. E como o ginásio estava muito lotado, ficamos de fora. E assistindo ele pelo telão, ele falou que quando ele assoprasse no microfone, o Senhor iria tocar aqueles que estavam na presença dele, aqueles que acreditavam. Em um segundo, eu abri meu olho, já estava no chão. Um grupo que estava comigo, que era minha mãe, uma tia minha, nós caímos. E foi assim uma experiência impressionante, porque não sentimos quando caímos, não lembro quando caímos. Quando eu abri meu olho, tinha gente em cima de mim, eu não senti nada. Meu corpo estava totalmente dormente e o Senhor tocou aqueles que acreditavam. Realmente, eu olhei e eu vi pessoas olhando pra gente assim no chão, sem acreditar. Foi tipo um quebra-cabeça, assim, um jogo que cai assim numa fileira exata. E o anjo do Senhor nos tocou naquele dia. Aí, quando eu tinha 24 anos, eu já estava aqui nos Estados Unidos. Eu lembro que eu estava sentada no sofá, estilo Ellie, tipo que dá uma volta assim no sofá. Era uma cor azul.
E eu estava sentada e eu estava sem fazer nada, então eu estava procurando um canal para assim achar uma coisa interessante para assistir. Daí eu vi o Benny Hinn num canal e ele falava dos lugares que ele estava indo, dos dias que ele estava indo, dos países que ele estaria visitando. E como eu lembrei dele quando eu tinha 17 anos, eu parei para ouvir e em menos de alguns minutos, quando eu estava ouvindo, ele falou que tinha uma jovem sentada num sofá, que era um estilo de Ellie, de uma cor azul, que Deus estava curando naquele minuto de câncer. Na mesma hora eu olhei pro sofá e pensei comigo, não deve ser eu. Imagina quantas pessoas que estão assistindo esse programa e podem estar sentados num sofá assim. Então, na mesma hora eu pensei assim. Daí, na mesma hora que eu pensei, naquele segundo, ele falou, e você olhou pro sofá, porque você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Você é ela que o Espírito Santo está curando do câncer. E o seu nome é Karen. E ele ainda mais impressionante falou meu nome para tirar qualquer dúvida. E naquela hora Deus encheu meu coração de alegria. E eu sei que é verdade, na minha família teve muito câncer. Minha avó morreu de câncer, um primo meu morreu de câncer. A mãe desse primo teve câncer, um outro primo também da mesma família teve câncer. E a irmã da minha avó teve câncer dos seios. Então teve muito câncer na minha família e Deus ali confirmando que era eu que eles estavam falando. Então, quando nós passamos o nosso tempo procurando aquilo que é de Deus, como um programa de televisão que não é as coisas do mundo, Deus vai abençoar. Para você ver, se eu tivesse ali no Facebook, que Deus nunca permitiu que eu tivesse essas coisas, então eu estaria perdendo o meu momento e a minha bênção naquela hora que Deus queria falar comigo e me curar. E Deus, Ele te ouve, Ele te cura pela televisão. Você pode estar do outro lado do mundo. Ele é o mesmo Deus hoje e sempre e eternamente. Amém. Olá pessoal, meu nome é Karen, eu sou filha do pastor Edival Milhomem e da irmã Ilse, e o testemunho que eu quero contar é assim. Em 2007 eu voltei para o Brasil, eu moro aqui na Flórida, nos Estados Unidos, e eu pensei em ficar no Brasil de vez. Não achei que as coisas aqui estavam dando certo para mim. E em 4 meses que eu fiquei lá, eu lembro de fazer caminhada. Eu gostava muito de fazer caminhada ali perto da beira-mar. E como eu cheguei na época do frio, teve uma hora, depois de uns 3 meses, eu acho, eu adoeci muito. Eu peguei uma gripe muito forte e tava ali no quarto ali dos meus pais, num dos quartos. E eu tava assim, muito com a febre muito alta e muito doente, não conseguia levantar. E a irmã Ilse, que é engraçado eu chamá-la de irmã Ilse, entrou no quarto e falou que ia orar por mim, para Deus me curar. E quando ela estava orando por mim, ela começou a falar em línguas e também falava inglês. E para quem conhece a minha mãe, ela não fala inglês.
Quando ela terminou a oração, eu perguntei para ela se ela sabia o que ela estava falando e ela disse que não, porque ela falava metade em línguas e metade em inglês. E eu falei assim: você falou que o Senhor ia me levar de volta para os Estados Unidos, que o plano dele aqui comigo não tinha terminado e que ele colocaria um anjo para ir comigo nesse avião. É lógico que você fica emocionada porque você sabe, essa pessoa não fala inglês e foi Deus realmente que está falando com ela. Então meu pai comprou as passagens para nós e quando eu cheguei no avião, estávamos dentro do avião, a minha filha foi comigo, a Brooke. Ela estava com 5 anos. Ela olhou para mim e falou: mãe, quando você chegar lá no aeroporto, você vai ser parada. E me deu um susto. Eu falei: Brooke, por que você falou isso? E ela não respondeu. Brooke, daí eu percebi que foi o Espírito Santo falando com ela. Quando eu entrei no aeroporto, eu fui barrada, eu fui para uma sala de imigrante para ser deportada, porque as minhas documentações não estavam totalmente terminadas, todas legalizadas. Mas por causa da Brooke, que é americana, eles me deram uma chance de continuar com os documentos e terminar com a documentação. Mas você vê que o anjo foi a Brooke, a minha filha, que Deus falou que ia levar um anjo comigo. E eu entrei, depois de muitas horas ali na imigração do aeroporto, em Miami, na sala que já era para ser deportada. E Deus reverteu tudo para que eu entrasse no país, porque Ele tinha um propósito comigo. Então, o final do propósito do testemunho é que quando Deus tem um plano na vida da gente, Ele vai te levar, Ele vai te guiar, Ele vai te usar pessoas, como Ele usa o pastor Edival e a irmã Ilse, para ser ministros, para guiar a sua igreja e para continuar com as orações, libertação, e Deus vai te colocar no caminho que Ele quer que você vá, mesmo sem saber para onde você vai, como é que vai acontecer e por que você está indo. Deus vai te guiar. Cada etapa do caminho, as portas vão se abrindo e as bênçãos vão cair sobre as nossas vidas se deixarmos Deus nos guiar e o Espírito Santo de Deus falar conosco. Então é isso, tentei falar, tô meio rouca, mas que essa mensagem seja para a edificação da igreja e para a vida de muitos. Amém. Realmente são milagres que temos que compartilhar com muitas pessoas para glorificar o nome de Deus, que nos surpreende sempre. As duas experiências, só mesmo por Deus, não é, queridos? A cura dela é algo realmente inexplicável, né, aos homens, mas é possível ao nosso Deus. A Deus, a nossa gratidão por tudo que tem feito por mim, por minha família. Lembra-te, amigo e irmão, que da palavra do profeta Jeremias podemos extrair muitas lições. Primeiro, ao saber que o nosso Deus não é apenas um Deus de perto, mas é um Deus também de longe. Ou seja, não há lugar na terra que Ele não possa ver alguém. Se descer no fundo do mar, ali está o Senhor. No espaço sideral, a presença de Deus também é real. E como disse o profeta Isaías, operando Deus, quem impedirá? Isaías 43, 13. Aqui Deus reforça a promessa de que está com os seus, com o seu povo, nas mais difíceis situações, nas aflições, dores, angústias, sensação de morte, enfim,
por todas elas a promessa de Deus é que Ele está conosco. Você crê nisso? Então, apropria-se das bênçãos do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Glorioso e eterno Deus, a Ti a honra, a glória para sempre. É prazeroso, Senhor, louvar-te, como disse o salmista, cumpre-nos bendizer-te para sempre. Agradecemos-te pelos grandes benefícios operados em nosso favor. Alcança com a tua bendita graça salvadora todos esses lares que assistem o nosso programa, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, foi um prazer. A Igreja Batista Nacional Água Viva, em Florianópolis, Santa Catarina, através de seu pastor, está este momento com vocês. Um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus Cristo. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como um espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer. Enfrentar a vida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida.
coração. Bate o coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte, forte um coração. Bate o coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer. Ele é Jesus. Ele é Jesus.